Ansiedade, o mal deste século. A pior doença que pode existir. Ela está presente a todo momento. Você não pode fugir nem se esconder. Quanto mais você evita, mais forte ela fica. Quanto mais você tenta esconder, mais ela te faz lembrar. Ela é como uma parasita que habita em sua vida e sabe de todos os seus pontos fracos. Ela te agride sem que ninguém veja. Ela te machuca sem te fazer sangrar. Ansiedade é uma doença. Mas você sabe o que realmente significa ansiedade? O porquê ela se manifesta? E como ela pode estar literalmente destruindo sua vida emocional sem que você se dê conta disso? Muito prazer, eu sou Lu Freire e nos próximos minutos eu vou te mostrar um método mais eficiente já descoberto em todos os tempos para vencer a ansiedade. Mas atenção, o que eu vou te contar neste vídeo mudará tudo na sua vida daqui para frente. Não me lembro exatamente como tudo começou e nem quando começou, mas há cerca de 4 anos atrás comecei a ser consumida pelas minhas próprias emoções e bipolaridade. Estava tomando conta de minha vida e eu já não conseguia mais ter o controle sobre os meus sentimentos. Uma hora eu estava feliz, outra hora eu estava triste, de repente me encontrava estressada e às vezes calma e sem que eu percebesse eu estava vivendo uma roda gigante de emoções. E naquele momento eu não sabia, mas a ansiedade estava começando a tomar conta da minha vida. Ao anoitecer, vinha até mim uma sensação de angústia, inquietude. A insônia devorava meu sono. E eu passava noites e mais noites vagando pelos meus pensamentos, me perguntando o que estava acontecendo na minha vida. E de pouco em pouco, tudo parecia estar perdendo sentido. A minha profissão já não era mais tão atraente. Eu não tinha motivação para correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. O meu relacionamento parecia desgastado pela rotina. Eu estava me sentindo completamente deprimida. Eu vagava pela internet e vi o quanto as pessoas eram felizes e vi o quanto elas pareciam estar sendo divertido viver a vida. E eu, que apesar de ter uma vida financeiramente estável e muito melhor que muitas pessoas ao meu redor, eu me sentia completamente vazia. Nada me faltava, mas ao mesmo tempo parecia que faltava tudo. Era como se algo estivesse arrancado do meu peito a vontade de viver. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, não me importava o quanto tempo eu passava dando risadas, ou às vezes comprava coisas fúteis que eu fazia para tentar me deixar feliz, sabe? Não me importava o quanto tempo estava próxima da minha família. No final, quando eu me deitava na cama, eu era uma pessoa vazia. Eu ficava me perguntando por que eu era assim. Tinha o que qualquer pessoa precisaria para ser feliz, mas eu não era. Sempre havia uma sensação de que faltava algo na minha vida, mas eu não fazia ideia do que seria. Sem que eu percebesse, as minhas emoções foram se intensificando. A angústia é uma angústia que me sufocava. Ela também não vinha mais sozinha. E com elas também me atacavam ânsia de vômito, diarreia, tontura, sudorese. Comecei a ter explosões de nervosismo, um medo consumia os meus pensamentos. E quando a tristeza vinha até mim, me fazia chorar. Passei a não comer, eu não tinha apetite. E começou a aparecer na minha vida fobias sociais. Eu não queria estar perto de pessoas. Eu não queria participar de eventos. O meu filho até falava: mãe, a senhora é muito antissocial. Sabe? O barulho, aquilo me incomodava. O meu estômago doía. Eu já não conseguia mais me concentrar, nem nos meus estudos. As minhas pernas ficavam inquietas e a todo momento eu perdia os meus pensamentos. Eu chegava a suar frio de nervosismo, mesmo não sabendo o porquê daquilo. Até em meu relacionamento as coisas começaram a se complicar. De pouco a pouco minha vida estava perdendo as cores. Tudo parecia preto e branco, como um filme de terror. Aquilo estava acabando comigo. A qualquer momento eu iria enlouquecer. É o que eu pensava. Quando isso vai acabar? Mas eu precisava dar um jeito nisso. Eu precisava dizer basta. Eu precisava consertar a minha vida. Então eu decidi buscar ajuda. Eu mergulhei de cabeça nos estudos, pesquisas para tentar entender o que estava acontecendo em minha vida. Do jeito que eu estava, não dava mais. Depois de alguns dias, meses e anos atrás de uma resposta,
eu descobri o que estava acontecendo comigo. Eu estava vivendo uma constante crise de ansiedade. Ansiedade é um sentimento poderoso e incontrolável que chega de repente sem avisar e do nada torna totalmente impossível a gente mesmo controlar a nossa vida. Ansiedade é um sentimento maléfico que age sigilosamente e tem um enorme poder de destruição emocional e sentimental. Ela consegue fazer com que você perca o total controle dos seus pensamentos, do seu corpo e das suas emoções, fazendo com que muitas vezes a gente chega até entrar em um estado de pânico, pensamentos negativos, e aí eles começam a dominar a nossa mente. E assim eles começaram a dominar a minha mente. E as fobias, medos, foram se intensificando. E a minha energia parecia estar esgotada. A todo momento eu passava a maior parte do dia exausta. E a preguiça tomava conta de mim. Eu realmente estava ficando péssima. Eu chegava a passar dias sem querer sair de casa. Quero fugir dessa realidade, quero sumir. Mas no final, nada adiantava. A ansiedade começou a trazer até mim o início de uma depressão. Eu precisava acabar com aquele sofrimento. De qualquer maneira, cheguei até a pensar em desistir de tudo. Sim, eu quase dei um basta em tudo. E tudo aquilo da pior forma possível. Ainda bem que eu não fiz isso. Paguei dias e mais dias pela internet atrás de respostas. Respostas que pudessem me ajudar com tudo aquilo que estava acontecendo em minha vida. Eu descobri que eu não era a única assim. Existiam milhares de pessoas passando por aquela situação. Todos estavam em busca de uma solução que resolvesse aquele sofrimento o mais rápido possível. A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo, medo, insegurança, que consome os nossos pensamentos dominantes, fazendo com que você entre em estado de paralisia mental, onde, por fim, acaba perdendo o controle dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e emoções. E assim, sendo possuída pela sua própria mente. Mas o que causa ansiedade? Como ela é desenvolvida e por que ela se manifesta? Foi atrás dessas respostas que eu me dediquei a buscar dali em frente. Em algum tempo, e com muita dedicação, comecei a entender como funcionava todo aquele mecanismo, a mente humana, e o porquê aquela maldição chamada ansiedade estava tomando posse da minha vida. A ansiedade é um sentimento antigo, pré-histórico, que acompanha a humanidade desde o tempo da pedra. Ela se manifesta em nosso corpo através da mente, quando o cérebro identifica uma situação de perigo, como por exemplo na Idade da Pedra, quando estávamos na presença de um animal selvagem, como um leão, uma cobra, o nosso cérebro identifica aquela situação como algo perigoso e se manifesta em nosso corpo a ansiedade. A ansiedade funciona como um pico de adrenalina, que é liberada em nosso corpo para que possamos nos proteger em uma situação de perigo. A adrenalina causada pela ansiedade faz com que a maior parte do sangue do nosso corpo vá para os nossos músculos, para que assim tivéssemos o máximo de força possível para nos protegermos daquela situação de perigo, seja lutando ou correndo. O pico de adrenalina causada pela ansiedade é exaustiva e acaba fazendo com que alguns órgãos do nosso corpo tenham um mau funcionamento, causando assim sensações de cansaço, falta de ar, ânsia de vômito, diarreia e muitos outros sintomas. Mas, Lu, por que hoje, em pleno século XXI, sofremos pela ansiedade, mesmo não existindo nenhum leão ou outro animal selvagem em nossa presença? Bem, passei meses e mais meses atrás dessa resposta e comecei a chegar em uma conclusão. Os tempos se passaram e a nossa humanidade evoluiu, mas com ele, os nossos instintos de sobrevivência ainda continuam os mesmos. Hoje não precisamos mais de correr atrás de animais selvagens nem caçar para nos alimentar, mas precisamos trabalhar para garantir o nosso sustento, estudar para garantir o nosso futuro e seguir regras para sermos aceitos em nossa sociedade. A todo momento estamos sendo cobrados pela vida. A humanidade se modernizou.
Hoje, os perigos identificados pelo nosso cérebro se tornaram outros, mas a todo momento a sua mente continua tentando te proteger de situações perigosas, como, por exemplo, quando você precisa fazer aquela apresentação em público, seu cérebro identifica como algo ruim para suas emoções, se as pessoas zombarem da sua cara ou rirem da sua apresentação, ele identifica a vergonha como sentimento perigoso para suas emoções. Isso acaba fazendo com que ele fique o tempo todo tentando prever o que irá acontecer naquela ocasião. E se der algo errado? E se não gostarem? E se rirem de mim? Esse turbilhão de pensamentos manifestados pelo cérebro em busca da nossa segurança causa a famosa ansiedade. O problema é que nos tempos de hoje estamos a todo momento tentando prever as situações da nossa vida. Um outro exemplo é como aquela tarefa que deve ser executada, aquele projeto profissional, aquele evento que vai acontecer, aquela crise no relacionamento. A todo momento estamos sendo bombardeados e pensamentos que estão tentando garantir a nossa segurança, sendo ela emocional ou física. Isso acaba trazendo até nós uma constante crise de ansiedade. Talvez você não saiba, mas o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Cerca de 18 milhões de brasileiros sofrem com algum transtorno de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Depois de ter acesso a todas essas informações, eu tinha tomado a decisão. Eu precisava achar uma maneira de acabar com tudo aquilo. Eu e todas as outras pessoas ao redor do mundo precisávamos nos livrar daquele sentimento horrível chamado ansiedade. Dali para frente, me comprometi com todas as minhas forças a achar uma solução. Passei meses e mais meses estudando tudo o que encontrava de informação. Eu consumia. Eu estava disposta a qualquer coisa para chegar a uma solução. Depois de muito estudo, descobri algo muito curioso que a mídia e a indústria farmacêutica escondem de nós. Descobri que os medicamentos contra a ansiedade estão bem longe de ser o melhor tratamento. Os medicamentos, apesar de serem eficientes, só amenizam os sintomas. E a ansiedade não é tratada. Por exemplo, quando a pessoa está passando por uma crise de ansiedade e as sensações que vêm são ruins, ela começa a se manifestar como nervosismo, angústia e medo. O medicamento resolve temporariamente aquelas sensações ruins. Porém, a ansiedade continua lá e ela trará tudo aquilo novamente. Talvez a mídia e a indústria farmacêutica escondam isso de nós até hoje pelo fato desses medicamentos movimentarem centenas de milhões de reais todos os anos em benefício deles. Eu não queria uma solução momentânea, eu queria algo eficaz que realmente me libertasse de tudo aquilo de uma vez por todas. Então, continuei com as minhas pesquisas. Um certo dia, acabei caindo em um artigo que falava sobre um tratamento estranho, um método diferente de tudo aquilo que eu tinha visto. E isso me deixou curiosa. Eu resolvi estudar mais a fundo e fiz cursos, vários cursos, para descobrir que a programação neurolinguística, PNL, era um tratamento eficaz contra a ansiedade. Com a PNL, eu descobri que existem padrões comportamentais aprendidos através das experiências que já vivemos na vida. E que estes padrões podem ser alterados para alcançar informações específicas e metas na vida. Descobri também um outro tratamento que, junto com a PNL, traz resultados simples e rápidos contra a ansiedade. É o chamado TCC, que significa Terapia Cognitiva Comportamental. É um tratamento emocional desenvolvido na década de 90 pelo psicólogo terapeuta chamado Dr. Aaron Beck. A terapia cognitiva comportamental, em sua base, nos faz entender de que
O que nos afeta emocionalmente não são, na maioria das vezes, os acontecimentos e eventos que chamamos de traumas que afetam a nossa vida, e sim a maneira como interpretamos e lidamos com esses eventos. O TCC também mostrou que existem em nós pensamentos automáticos, já programados desde a infância, que consideramos negativos e destrutivos e que são desenvolvidos e manifestados em nossa mente por certos motivos ou ocasiões. Esses pensamentos tendem a desencadear em nós sentimentos ruins, como rejeição, desamparo, frustração, fracasso, culpa, vergonha, medo. São tantos que eu não consigo enumerar aqui. Mas nós descobrimos que é possível identificar esses pensamentos que na maioria das vezes não condizem com a verdade. E por fim, nos ensinam através de técnicas e de forma consciente que nós podemos reconstruir as interpretações que foram desenvolvidas em nossa mente por algum motivo ou acontecimento. E a gente pode colocar de forma positiva, como se fosse um aprendizado, gerando assim a quebra das sensações ruins ocasionadas pelos maus pensamentos, fazendo com que mudemos a forma de lidar com esses acontecimentos negativos, transformando-os em algo positivo. E usando essa metodologia, a terapia cognitiva comportamental trata hoje dezenas de problemas emocionais. E junto com a PNL, ajuda em problemas como ansiedade, depressão, estresse, conflitos familiares, autoestima, autoconhecimento, autocontrole e muitos outros. Esse tratamento, unidos, os dois unidos, eu tinha descoberto o que havia mais eficiente contra a ansiedade. E eu vi que vários especialistas em todos os tempos já estavam tratando pessoas e obtendo resultados excelentes. Isso me deu um alívio tão grande. Eu tinha descoberto a forma de resolver o meu problema. Foquei em aprender tudo aquilo que havia de informação. Hoje é considerado o método mais eficiente contra a ansiedade depois de muitas noites e muitos dias estudando. Apliquei as técnicas em mim. Gente, surpreendi com os resultados. Minhas noites de sono voltaram a serem maravilhosas. Eu voltei a me comunicar com as pessoas de forma natural, melhorei meus relacionamentos, meu relacionamento com o meu parceiro. E minha cabeça já não deixava mais, sabe o quê? Pensamentos negativos ou preocupações excessivas. Às vezes, vinha ansiedade, sim. Aí o que eu fazia? Eu já tinha a técnica, eu ia lá e controlava e colocava ela no seu devido lugar. Tudo começou a ganhar na minha vida. Eu parei de me sentir cansada, de ter preguiça, voltei a ter metas, sonhos, objetivos, voltei a ter novas experiências, eu voltei a amar a vida. Comecei a compartilhar na internet técnicas que havia aprendido, sabe, com esse método. E assim, as pessoas que estavam sofrendo, eu pude ajudar e não demorou muito os feedbacks. Começaram a chegar até mim. Os resultados eram ótimos. Aquilo me motivou tanto que eu fiquei imensamente feliz por todas aquelas pessoas que eu havia ajudado, pois só eu sabia o que elas estavam passando. Eu precisava compartilhar aquilo com mais pessoas. O mundo merecia ter acesso a essas informações. Ninguém merece conviver com esse sentimento horrível, aquele sentimento horrível em sua vida. Era literalmente uma maldição. Mas como eu faria isso? Aquilo era muito mais que um conteúdo motivacional, uma diquinha de autoajuda. Eu precisava compartilhar aquilo de forma eficiente para garantir que todas as pessoas que acessassem aquele conteúdo tivessem excelentes resultados. Então, veio uma ideia na minha cabeça. Vou desenvolver um método de como superar a ansiedade com o melhor tratamento e o mais eficaz já existente. Um passo a passo
que ajudará realmente as pessoas a superarem a ansiedade e conquistarem sua liberdade emocional. Eu estava muito motivada e logo comecei a trabalhar nesse projeto. Eu não conseguia ficar em paz enquanto esse método não ficasse pronto para poder ajudar milhares de pessoas. Eu uni várias metodologias, eu uni várias terapias para montar esse método para você. Depois de muito tempo, ficou pronto. Supere a ansiedade. Eu escrevi um método, supere a ansiedade. Tudo que eu havia aprendido, tudo que havia funcionado para mim. E outras dezenas de pessoas que eu havia compartilhado a informação. No método Supere a Ansiedade, eu expliquei todo o mecanismo por trás da ansiedade. Eu explico todo o mecanismo por trás da ansiedade, para que você possa entender como ela funciona. Eu coloquei todo o passo a passo com as técnicas necessárias para que você possa dominá-la e obter o controle dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Eu coloquei todo o método de uma forma facilitada para você chegar a vencer essa maldição chamada ansiedade. Afinal, eu estou revelando todo o método por trás do tratamento de longos anos de sessões de terapias. Psicólogos e terapeutas utilizavam em consultas com seus pacientes um tratamento de terapia cognitiva comportamental ou com programação neurolinguística. Um profissional custa em média de R$600 a R$1.000 por mês e que chegava a valer mais de 12 mil no ano. E eu não podia simplesmente compartilhar todo esse conhecimento de graça. Muitas pessoas pagariam milhares de reais por todas aquelas técnicas que ajudariam elas a se libertarem de uma vez por todas de todo aquele pesadelo que a ansiedade traz em suas vidas. Mas o meu objetivo com esse projeto é realmente ajudar você a conquistar a sua felicidade emocional, conquistar a sua autoconfiança e se livrar de todas as emoções negativas que a ansiedade manifesta em você. Então, resolvi cobrar um preço justo por todo aquele tratamento que estava sendo desenvolvido através do método e por esse motivo, o método Supere a Ansiedade hoje custa o valor de R$ 497. Esse valor é irrisório perto do que você gastaria tratando a ansiedade com um profissional da área. Além do mais, milhares de pessoas gastam muito mais do que isso em coisas fúteis que não trarão nenhum benefício em suas vidas. Basta você olhar na fatura do seu cartão e ver com o que você gastou o seu dinheiro nos últimos meses. Foi com coisas que realmente trará um futuro mais feliz na maioria das vezes? Não mesmo. Eu sabendo que o método Supere a Ansiedade está custando muito barato perto do retorno positivo que ele trará em sua vida, sei que muitas pessoas ainda não teriam condições financeiras de adquirir esse tratamento. Então resolvi fazer uma proposta única e super especial para você que chegou até aqui comigo nesse vídeo. Apenas hoje você pagará por todo esse conhecimento um valor simbólico de apenas R$ 39,90. Isso mesmo, apenas R$ 39,90 ou 12 vezes de R$ 3,99. Custa menos de um sorvete por mês, para você ter acesso à sua felicidade e liberdade emocional. Daqui para frente, agora eu te pergunto, quanto vale da sua felicidade? Quanto vale a sua felicidade? O quanto você está disposto a investir em um futuro mais feliz? Até quando você vai deixar a ansiedade tomar conta da sua vida? Até quando você vai conviver com aquelas sensações horríveis que ela traz até você? Até quando você vai deixar sua felicidade ser dominada por esse sentimento manipulador? Eu estou falando de dar adeus à insônia e toda a sua angústia, de se libertar de fobias, medos, todo pensamento negativo que atrapalha a sua felicidade. Eu estou falando de se sentir segura em situações importantes, libertar o leão que está dentro de você. Eu estou falando de ter de volta o espírito de criança e voltar realmente a amar a vida. O método Supere a Ansiedade não é um livrinho motivacional que você encontra em qualquer livraria. Ele não é um livro meia boca com papel furado de autoajuda. O método Supere a Ansiedade é um livro digital que acompanha áudios para você ouvir e ler através do seu celular ou de qualquer outro dispositivo com acesso à internet, onde nele você irá entender todo o conceito por trás da psicologia emocional e aprender um método mais eficaz com técnicas necessárias para que você possa
finalmente superar a ansiedade e alcançar a felicidade que deseja. Mas para quem serve o método Supera a Ansiedade? Serve para homens e mulheres de qualquer idade que sofrem por algum transtorno de ansiedade. Não importa seu sexo, idade ou grau da ansiedade. As técnicas contidas no método ajudarão você a dar um fim de uma vez por todas em todos os sentimentos destrutivos que a ansiedade manifesta. Se você sofre desse excesso de preocupação, insônia, insegurança, medo, fobia, falta de ar e muitos outros sintomas emocionalmente negativos, o método Supera a Ansiedade vai te ajudar. Bom, agora você tem 3 opções. A primeira que é deixar essa oportunidade passar, fechar esse vídeo e continuar vivendo com seus mesmos sentimentos horríveis e exaustivos que a ansiedade traz até você e talvez até ter complicações emocionais no futuro, caso haja o agravamento de todos esses sintomas. A segunda opção quer tentar por conta própria mergulhar no turbilhão de informações já disponível na internet através de alguma resposta que possa ajudar você a resolver o seu problema com ansiedade. E talvez demorar anos e mais anos, assim como eu, para começar a ter resultados positivos, ou a terceira opção, que é adquirir o método Supera a Ansiedade e começar agora mesmo a eliminar todas essas emoções ruins e negativas que estão tomando conta de você. E finalmente conquistar sua própria felicidade emocional. Agora é com você. Mas saiba que se você escolher a opção correta e adquirir o método Supera a Ansiedade, eu te darei 7 dias de garantia. Isso mesmo. 7 dias de garantia incondicional. Se por qualquer motivo você consumir o método Supera a Ansiedade e achar que aquele conteúdo não foi relevante para você, basta me enviar um e-mail, que eu devolverei 100% do seu dinheiro, sem qualquer pergunta ou questionamento. O meu objetivo aqui é realmente ajudar você a ser uma pessoa mais feliz. E se isso não for possível, eu não quero o seu dinheiro. É isso mesmo. Você não tem nada a perder. Mas atenção, o valor promocional do método Supera a Ansiedade tem unidade extremamente limitada. Talvez no momento em que você esteja assistindo esse vídeo, ela já tenha sido esgotada. Então corra e clique no botão que está aparecendo aqui abaixo desse vídeo. E garanta agora mesmo, seu método Supera a Ansiedade, antes que essa oportunidade acabe. Um grande abraço, eu te espero dentro do método.